tudo bem com vocês? Eu sou a Pro Jéssica Maia, sou professora da disciplina de História e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, o Nordeste açucareiro. Lembra que eu falei na última aula sobre como é que esse açúcar, como é que essa cana-de-açúcar ela chega aqui no Brasil, como é que se dá esse processo de plantar essa cana-de-açúcar, quem foi Martim Afonso de Souza? Vocês lembram de tudo isso? Então, hoje a gente vai falar sobre o tema, continuando aí o nosso tema, na verdade, que é falando um pouquinho como é que está organizada essa sociedade açucareira. A gente falou da economia, agora a gente vem falando um pouquinho aí da nossa organização da sociedade. Por quê? De início, os portugueses, eles costumavam chamar o local onde o açúcar era produzido de engenho. Então, era ali que a cana-de-açúcar ela era moída, dali se retirava o caldo, esse caldo ele era fervido, clarificado, até tirar todas as impurezas e depois é que isso era transformado em açúcar. Quando a gente vai passando aí ao longo dos anos, esse engenho ele passa a ser chamado de moenda. Com o tempo, o termo engenho ele passou a ser mais abrangente, ele passou a denominar toda a localidade onde esse açúcar ele era produzido, desde a casa grande até a senzala, a capela, o moinho. Então, esse termo ele se tornou um termo maior. Quando a gente começa a entender essa questão, a gente vê que dentro de um engenho você também tem a casa do senhor. Então, o dono da propriedade do engenho, ele é chamado de senhor de engenho. Ele tem um poder enorme, seu poder é tão grande que ele controla a vida política do local onde esse engenho ele está instalado, ele vai indicar amigos, parentes para poder ocupar cargos públicos, ele vai cuidar desta sociedade. Ele é o líder, ele é o chefe dessa sociedade, todo mundo tem que respeitar a sua autoridade. A mulher do senhor de engenho, em geral, ela é uma mulher que deve obedecer às ordens do marido, ela deve cuidar da educação dos seus filhos, ela deve cuidar ali dos escravos, do trabalho dos escravos domésticos. Esse tipo de relação onde o homem ele mantém o poder e exerce autoridade sobre a sua família e sobre a região ao qual ele vive, é chamado de relação patriarcal. O pai, ele é o chefe, e não só o chefe da sua família, ele é o chefe que comanda toda aquela região. Um dos símbolos de poder desse senhor de engenho era a casa grande. Quanto maior, quanto mais bela fosse essa casa, mais rico era esse senhor de engenho. Então, a casa grande, quase sempre, ela era instalada em um local elevado, para que todos de longe pudessem ver essa casa e para que esse senhor ele também pudesse ver toda a produção, todo o seu engenho. Então, junto a essa casa, quase sempre havia a capela, onde era realizado ali as principais cerimônias, os rituais religiosos. E sempre dentro de um engenho nós vamos ter as senzalas, que era o lugar ali onde os escravos eles dormiam, eles viviam. Eu trouxe para vocês um engenho, como é que está organizada mais ou menos esse engenho. Então a gente tem casa grande, moenda, a cozinha do açúcar, o local onde essa cana ela era plantada, o canavial. Você vai ter também, como que esses escravos eles faziam essa produção. Desde quando essa cana ela era moída até esse caldo, esse melaço, ele ser quebrado para ser transformado em açúcar. O engenho ele movimenta toda a vida econômica de uma comunidade. Em torno de si, você tem ferreiros, você tem sapateiros, você tem um grande número de pessoas especializadas que dependem desse engenho. Um mau funcionamento de um engenho poderia colocar todo o trabalho a perder. Além desses trabalhadores livres, você tem que lembrar que você também tem o trabalho dos escravos. E os escravos, alguns, não todos, eles também se tornam especialistas, mestres do açúcar. Então, apesar de haver trabalhadores remunerados, a maior parte de mão de obra é a mão de obra escrava. São eles realmente que movem essa economia, são eles que levam essa sociedade para frente. Quando a gente começa a entender um pouquinho sobre a vida dos escravos, a gente vê que eles não recebem salário, eles têm uma alimentação extremamente precária, eles têm uma vestimenta muito precária.
Tenho certeza que em algum ponto, quando vocês estavam falando sobre a vida dos escravos, o professor ou a professora de vocês deve ter comentado. Às vezes eles recebiam uma muda de roupa por ano e a alimentação era uma alimentação que era como se fosse uma ração, composta por feijão e raramente carne ou um pedaço de peixe. Então era uma alimentação muito precária. Os escravos que trabalhavam nas caldeiras, por exemplo, eles eram obrigados a conviver em uma temperatura altíssima, o que colocava em risco ali a sua saúde. Quando o engenho ele estava realmente em funcionamento, quando você tinha ali os períodos de colheita, esse engenho ele chega a funcionar de 18 a 20 horas por dia. Então era normal que o escravo, de tanto estar exausto, tão exaustão ali, ele acabasse desmaiando em cima das fornalhas, o que acabava colocando sua vida em risco. Então a jornada de trabalho era uma jornada de trabalho muito extensa. Os escravos, eles ficavam sob a vigilância de um feitor. E caso esses escravos, eles não cumprissem aquilo que era a sua obrigação, era normal que ocorresse castigos físicos por conta, na verdade, desse feitor. Então, o funcionamento de um engenho estava diretamente ligado à mão de obra escrava. Por isso que eu vou falar da revolta de Beckman. Era necessário que os donos desse engenho eles comprassem frequentemente escravos. Lembra? Muitos escravos acabavam morrendo por conta da exaustão. Então, acidentes de trabalho era algo que era comum. Então, muitos donos eles necessitavam com frequência estar comprando esses escravos para trabalhar dentro dos seus engenhos. O que acabava acontecendo é que nem sempre se conseguia de maneira satisfatória conseguir comprar esses escravos. Esse escravo ele custa muito caro. Em algumas regiões, como é o caso do Maranhão, do Grão-Pará, que hoje não existe mais, Grão-Pará seria Roraima, Amazônia, Rondônia. Então, regiões como Grão-Pará e regiões como Maranhão, era comum que faltasse o abastecimento desses escravos e tudo isso levou a uma grande revolta. Isso aconteceu porque os senhores de engenho da região, eles vinham escravizando os indígenas e obrigando esses indígenas a trabalhar dentro da fabricação de açúcar, o que era contra ali os missionários de Jesus, da Companhia de Jesus, que não aceitavam a escravidão indígena, não aceitavam que esses indígenas eles fossem escravizados. Então, isso acabava causando constante briga entre os fazendeiros e os religiosos. Tentando resolver essa situação, então, em 1680, o governo português ele decidiu, então, estimular a substituição dos escravos indígenas pela mão de obra africana, pela mão de obra escrava africana. E, para isso, criou a Companhia do Comércio do Estado do Maranhão, que tinha justamente esse objetivo, de vender o escravo para o Maranhão. Só que essa companhia ela se comprometeu a fornecer 500 escravos por ano, para que lá o Maranhão ele pudesse comprar. Ela também assumiu por 20 anos o monopólio do comércio. O que é um monopólio? É um comércio que não existe concorrência. Dentro desse monopólio, só ela poderia vender os produtos como ela poderia comprar esses produtos. Os ânimos eles acabaram ficando muito exaltados, eles ficaram acirrados. E aí aconteceu uma revolta, um levante, em 1684, sobre a liderança de Manuel Beckman e Jorge Sampaio. Esses dois revoltosos, eles tiraram o governo do Maranhão, assumiram o governo do Maranhão, expulsaram os indígenas, na verdade eles prendem esses indígenas e expulsam esses indígenas da província do Maranhão. O objetivo era devolver esses jesuítas para Portugal. E isso ficou a cargo do seu irmão, que era Thomas Beckman, irmão de Manuel Beckman. Thomas Beckman, ele tinha o objetivo de pegar esses jesuítas, devolver lá para Portugal e conversar lá com o rei de Portugal e tentar achar uma solução, que fosse uma solução viável para a situação do Maranhão. Só que a coroa não quis muito ouvir Thomas Beckman, não. Muito pelo contrário, ela não estava disposta a diálogo, simplesmente mandou prender Thomas Beckman e devolver Thomas Beckman para a capitania do Maranhão. E isso ocorreu. Junto com o Thomas Beckman, veio também um novo governador para a província do Maranhão e os jesuítas que iriam reocupar os seus cargos. Manuel Beckman e Jorge Sampaio, eles acabaram sendo acusados de traição e por isso eles sofreram a pena máxima, que era chamado de
pena exemplar, morte exemplar. Primeiro eles foram enforcados e depois eles foram decapitados. A pena mais branda foi para Thomas Beckmann, que ele acabou sendo expulso da província do Maranhão, ele acabou sendo exilado na província de Pernambuco, por onde ele morou por 20 anos, e só depois de 20 anos é que ele conseguiu retornar para o Maranhão. Ele recebe a autorização do rei, que é uma carta régia, onde o rei ele permite que Thomas Beckmann ele volte para o Maranhão. Então, aqui nós ficamos, mas eu vou deixar um outro desafio para vocês responderem, tá? Sobre a revolta de Beckmann, explique o que foi esse movimento e aonde e como foi que ela terminou. Fico aqui com vocês, um cheiro, até a próxima. Manda aí seu like, dê o seu like, curta esse vídeo, compartilhe, ative o sininho para mais notificações e até a próxima.